Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa última unidade curricular do módulo de nutrição clínica e funcional aplicada à obesidade, sobrepeso, dislipidemia, hipertensão, doenças cardiovasculares. Então agora a gente já discutiu o embasamento teórico, a gente já discutiu as principais orientações sobre todas essas doenças e a importância dos alimentos, da dieta, dos alimentos funcionais. Então, nesse módulo, a gente tem a missão de fazer o fechamento. E aí, claro que para fechar com chave de ouro, a gente vai discutir um caso real que vocês poderiam pegar e aí vocês vão poder discutir melhor a partir disso outros pacientes que cheguem nas mãos de vocês. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais dessas doenças cardiovasculares que a gente já citou na unidade anterior. Mas quando a gente olha para essas doenças cardiovasculares, a gente tem alguns fatores de risco que predispõem a elas. E olha lá, o primeirão deles, o fator de risco disparado, é a dislipidemia, que nós conversamos bastante na unidade anterior. Depois vem a inatividade física, o sedentarismo, a obesidade, que a gente também já aprofundou bastante, a hipertensão e o tabagismo. Vale lembrar que hoje, nos dias de hoje, esse tabagismo também considera os cigarros eletrônicos, que apesar de no Brasil estarem proibidos, muita gente ainda continua usando. Então, o que a gente sabe é que os indivíduos, eles acabam desenvolvendo hábitos de vida ruim. Então, quando a gente fala da parte nutricional, ela nunca vai ser isolada. A gente precisa dessa parte nutricional associada a um estilo de vida saudável. Então, vamos relembrar o que a gente viu lá na primeira unidade. A gente tem 4 pilares para uma vida saudável: alimentação de qualidade, prática regular de exercício físico, um sono de quantidade e qualidade adequada e redução dos níveis de estresse. Isso tem que ser a base para todos os pacientes, para que a gente previna e, obviamente, para que a gente auxilie no tratamento dessas doenças. Conforme a gente viu agora na última unidade, quando a gente pensa em doença cardiovascular associada ao estilo de vida, porque é claro que associados a variações anatômicas, genéticas, a gente tem outras doenças que vão ser inseridas. Mas ao estilo de vida, que é o nosso principal foco, o principal problema é a formação das placas de ateroma, que predispõe à aterosclerose. E vale lembrar que isso é um processo inflamatório que ocorre na íntima da artéria, ou seja, não é simplesmente que o LDL vai se ligando e forma essa camada, essa obstrução. Nessa outra imagem, a gente dá uma noção melhor de como que esse processo é de dentro da íntima da artéria em direção ao centro do lúmen do vaso. E pode ser que a gente tenha, inclusive, uma obstrução total. Essa obstrução é o que predispõe ao infarto agudo do miocárdio, que depende, obviamente, da circunstância, pode levar a complicações mais ou menos graves. Então, o nosso objetivo, primeiro de tudo, deve ser prevenir. Então, todos os nossos pacientes devem ter uma dieta prescrita com base nisso tudo que a gente está conversando, com o objetivo de prevenção. Caso você atenda um paciente que já tem uma dislipidemia instalada ou que já tem placa de ateroma, histórico de infarto agudo do miocárdio, os cuidados têm que ser ainda maiores. Então, essas estratégias todas que nós falamos, elas têm que ser seguidas à risca para evitar que ele fique com um comprometimento grave ou que ele venha a óbito em decorrência dessas doenças que podem ser tão facilmente evitadas se a gente tiver um estilo de vida saudável. Então, lembrem, MEV, modificação do estilo de vida. Isso tem que ser para sempre.
Todas essas orientações, o estilo de alimentação, o consumo dos alimentos funcionais, a presença dos compostos bioativos precisam ser para sempre. Isso é o que vocês precisam convencer o paciente que vai estar sendo tratado, porque senão tudo que a gente tiver de melhora no período em que isso estiver sendo seguido é revertido com a parada da dieta, quando para o consumo desses alimentos. Então a gente só consegue esses benefícios enquanto a gente está na alimentação saudável. Para a gente colocar isso em prática, então, a gente vai ler juntos um caso clínico e analisar esse caso e as nossas possíveis intervenções. Então, no nosso caso, a gente tem um paciente do sexo masculino de 62 anos, pardo, bancário, casado, que chega ao consultório para controlar o diabetes e a hipertensão arterial. E ambas as alterações já foram diagnosticadas há cerca de 10 anos. Ele também tem dislipidemia, diagnosticada há 7 anos. E ele fala que ele não estava tratando direito como deveria, então significa que ele estava com essas alterações não controladas. Essa situação, gente, um paciente que tem diabetes, hipertensão e cardiopatia, a alteração aí da dislipidemia, é muito comum, muito comum. Infelizmente, é um quadro que vai se repetir no consultório. Ele relata também que teve um infarto agudo do miocárdio há 3 semanas. Então, evidenciou uma doença aterosclerótica avançada. Discutimos bastante agora a fisiopatologia desse processo. E aí, resolveu ir se cuidar, fazer um acompanhamento. Então, isso também é muito comum. As pessoas vão levando do jeito que tá e acabam só procurando uma ajuda efetiva quando já teve uma situação mais grave. Nessa idade, então ele está com 62 anos, é mais comum que o infarto agudo do miocárdio não seja fatal. Por quê? Ao longo do processo de vida, pela estimulação intensa do coração enquanto músculo, acontece um processo chamado angiogênese, que é a formação de novos vasos. Então, são vasos colaterais às coronárias, que são as principais que vão sofrer esse processo de aterosclerose. Então, o que acontece? Se eu obstruo essas coronárias, mais à esquerda, mas se eu tenho obstrução das coronárias, eu tenho ainda uma pequena circulação colateral pela angiogênese. Por isso que é mais fácil de uma pessoa mais velha sobreviver a um infarto agudo do miocárdio. Diferente de uma pessoa mais jovem, que tem menos angiogênese, então frequentemente a gente tem o que a gente chama de infarto fulminante. Ele nega alergia aos medicamentos e outras doenças, que já não são essas diagnosticadas aí há 10 e 7 anos. E aí ele fala que ele é sedentário e possui maus hábitos alimentares, tudo condizente com a situação que ele tem. Só que ainda tem um agravo, ele tem um histórico familiar. Ele relata que o pai faleceu aos 53 anos de infarto agudo do miocárdio e a mãe, que ainda é viva, tem hipertensão arterial e dislipidemia. Então, isso a gente vai identificar na anamnese com o paciente. Um bom tratamento começa sempre com uma boa anamnese. A gente vai fazer toda a investigação do histórico pessoal e familiar, para que a gente possa somar esses fatores. E isso vai influenciar na nossa determinação do risco desse paciente. No exame físico, então, ele estava em estado regular geral, em estado geral regular, não bom estado geral, porque estava ali apresentando algumas alterações, mas estava lúcido, sem febre, acianótico, anictérico, hidratado, eupneico, normocárdico, com a pressão arterial 150/80, o que já caracteriza aí uma hipertensão, então ela não estava adequadamente controlada.
Os exames de aparelho respiratório e digestório sem grandes alterações. E na antropometria, identificou-se que ele estava com um IMC de 31,7. É classificado como um obeso, geralmente obeso grau 1, que é acima de 30. E a circunferência abdominal de 97 centímetros. Então, a gente também tem uma circunferência abdominal aumentada. Nos exames laboratoriais, a glicemia de jejum estava 134, o colesterol total 224, os triglicerídeos 251, HDL de 36 e LDL de 147. Então, a hora que a gente olha esses valores, a gente percebe que glicemia elevada, colesterol total elevado, triglicérides elevado, LDL elevado e HDL baixo. Então, a gente já passou nas outras unidades todos os valores de referência e aí é claro que com o tempo e com a prática isso já vai ficando automático para você. Então, a gente analisou todas as características do paciente e aí a gente precisa ter uma intervenção. Para essa intervenção, eu gerei duas perguntas para que vocês possam se basear. Então, a primeira delas, o paciente possui dislipidemia primária ou secundária? E por que você chegou nessa conclusão? Então, a dislipidemia desse paciente, ela é uma dislipidemia secundária. Mas por que secundária? A dislipidemia primária é a dislipidemia por mutação genética, seja uma mutação única ou uma mutação múltipla. Mas é uma alteração especialmente nas enzimas hepáticas que sintetizam esse colesterol. Não é o caso dele, por quê? Porque a hora que a gente analisa o histórico dele, a gente tem como principal ponto um estilo de vida muito ruim, sedentário, com maus hábitos alimentares, o que conduziu ele a uma obesidade e ao diabetes do tipo 2. Então, quando a gente junta todos esses fatores, a gente percebe que a principal causa é ambiental. E isso caracteriza uma dislipidemia secundária. Só seria primária se fosse uma mutação genética, favorecendo a elevação do colesterol. Nesse caso, gente, de uma dislipidemia primária, que vocês também podem pegar no consultório, óbvio que é sempre importante a adequação alimentar, mas só o ajuste alimentar não resolve. Aí, quando a dislipidemia é primária, geralmente a medicação deve estar associada. E a outra pergunta seria qual o score de risco global para ele desenvolver uma doença cardiovascular? Então, especialmente o que ele relatou, né, da aterosclerose e ele voltar a ter a incidência aí de um infarto agudo do miocárdio. Então, ele é classificado com risco cardiovascular muito alto. Isso por quê? Porque a gente está juntando os fatores pessoais com histórico familiar. Então, ele já tem histórico de pai, que morreu de infarto agudo do miocárdio, relativamente jovem. A mãe é dislipidêmica, está com hipertensão arterial. Ele já está numa idade um pouco mais avançada, onde o metabolismo se altera, então a gente já não tem mais em questões hormonais e metabólicas uma eficiência tão acentuada. Ele já teve um diagnóstico de DM2 há mais de 10 anos e ele não controlou. Ele tem esse histórico familiar dele de hipertensão arterial. Então, histórico familiar e dele de hipertensão arterial. Então, é importante que a gente avalie de forma global. Esse é um paciente de muito alto risco. Tá, Bianca, o que muda na minha vida? Que a dieta que você vai prescrever, ela tem que ser muito mais específica. Então, ela vai seguir mais à risca todas as recomendações. A gente não pode deixar na dieta de um paciente desse tantas brechas. Então, aquelas questões das refeições livres, de sair um pouco da dieta, isso tudo tem que ser mais controlado.
pelo menos até o quadro dele se tornar mais estável. Bom, o que você vai fazer então com esse paciente? Primeira coisa, a gente já discutiu. O tratamento nutricional sozinho, ele não vai ser tão eficiente. Óbvio que ajuda, mas o resultado mais eficiente, mais efetivo, vai ser principalmente a associação aos exercícios físicos. Então, durante o exercício físico, o exercício promove redução de LDL e aumento de HDL. Então, quando a gente soma os dois, consequentemente, a gente tem uma melhora mais efetiva. O que a gente precisa considerar como aliados na dieta desse indivíduo? Proteínas de origem vegetal. Então, a gente falou anteriormente de evitar as proteínas de origem animal, as gorduras que tem nessas proteínas de origem animal. E aí aqui vale lembrar que tudo que a gente conseguir trocar por proteína de origem vegetal também auxilia no controle da dislipidemia. E aí a gente tem alguns exemplos, como feijão de soja, óleo de soja, queijo de soja, farinha, leite. Então a gente tem hoje no mercado muitas possibilidades para prescrição. Aumentar o consumo de fibras solúveis, porque elas diminuem o trânsito intestinal, então isso ajuda a dar mais saciedade e também diminui a absorção do colesterol e dos açúcares simples. Então são pontos importantes. Então, estimular o consumo de frutas, aveia, farelo. Aumentar o consumo de flavonoides, que melhora esse perfil lipídico. Aumenta HDL, diminui LDL. Então, várias folhas, principalmente as folhas verde escuro, várias frutas, grãos, semente, oleaginosas, até algumas bebidas, como por exemplo o suco de uva concentrado, que a gente comentou anteriormente. Então, isso é bom que você planeje para estar na dieta desse paciente com esse perfil bastante alterado que a gente viu. Então, o ideal é que esse paciente ele faça mais refeições no dia, que a ingestão alimentar seja mais fracionada. Por quê? Ele vai consumir menos quantidade de alimento em cada refeição. Isso evita pico glicêmico, consequentemente evita pico de insulina, que favorece tanto a obesidade quanto o DM2. E ele também consegue diminuir a liberação de cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse. Por outro lado, como ele vai ter mais refeições e um intervalo menor entre elas, oferece mais saciedade. Então, acaba ajudando também na compulsão alimentar, no controle dessa ingestão. Fora isso, com mais refeições, então café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, eventualmente uma ceia, a gente consegue proporcionar uma variedade maior de alimentos e aí atingir todos aqueles alimentos que nós comentamos, aqueles compostos bioativos, a gente consegue favorecer uma gama mais diversificada desses nutrientes. Então, a sugestão de alguns lanchinhos que são considerados saudáveis e são benéficos para esse paciente, então um perfil de paciente assim, é a associação de frutas e aveias, especialmente aquelas que a gente comentou, mingau de aveia e aí dê preferência para o leite desnatado, um pão integral com queijo fresco, onde a gente também tem origem de laticínio e fibra vinda desse pão integral, e uma fruta e oleaginosa para melhorar essas características, principalmente de HDL. Então, como finalização aí das nossas orientações gerais, aumentar o consumo de frutas, vegetais e cereais integrais, consumo de peixes, especialmente esses que são ricos em ômega 3, que melhoram muito o perfil lipídico, o HDL,
E aí sempre vem a pergunta: é importante suplementar com esse ômega 3 ou com ômegas, né, considerando o ômega 3, 6 e 9? Se esse consumo não é adequado na dieta, é importante a suplementação. Vale só orientar o paciente quanto à qualidade desse produto. Então, sempre procurar os que a embalagem é escura, fosca, porque os ômegas eles são fotossensíveis, então as embalagens transparentes não são adequadas. Indicar também a aprovação dos principais ôrgãos para que eles não contenham muitos metais pesados que podem estar associados a partir da extração de alguns tipos de peixe. Então, um ômega de qualidade é sempre um bom aliado na suplementação, tanto para a prevenção quanto para o tratamento dessas doenças. Evitar usar o sal, então preferir o tempero a partir de ervas e de outras iguarias, então alho, cebola e até outros fatores que são palatáveis, mas que não têm associação com o sal. Tanto que na prática a gente fala, faz o sal de ervas, né? Então você põe bem pouquinho sal e aumenta a quantidade dessas ervas que são palatáveis. E aí, claro, precisa evitar o consumo dos industrializados, porque eles já vêm com adição de sódio. Os laticínios são importantes, como a gente falou, eles têm proteínas boas que auxiliam na saciedade, mas preferi os que têm menor teor de gordura, então principalmente os desnatados. Reduzir a ingestão desses alimentos que são ricos em colesterol, então são ricos em gorduras saturadas, aí a gente tem os queijos mais amarelados, as carnes com mais gordura, tanto intrínseca, que é aquela gordura entre as fibrinhas, quanto com aquela capa de gordura. E aí todos os alimentos que são ultraprocessados ou processados, justamente, mas que estão ricos em gordura. Evitar o consumo de doce, açúcar refinado, então bolos, pães, massa branca, refrigerante, tudo aquilo que a gente já conversou. E melhorar aí o consumo de gorduras saudáveis que potencializam principalmente o HDL, como o azeite de oliva, lembrando que o benéfico é o extra virgem e também é importante que o frasquinho seja esse mais fosco, mais escuro. E aí os alimentos como abacate, nozes, castanhas e amêndoas. Lembrando que eles são benéficos, mas não pode ser à vontade, porque eles são muito ricos em gordura. Então a gente tem algumas dietas específicas, como por exemplo a dieta do Mediterrâneo, que utiliza grande quantidade de azeite, de peixes, mas é tudo muito pensado e também para populações mais adaptadas, populações específicas. Relembrando então de alguns compostos que nós já falamos, mas que seriam importantes aplicar para esse paciente, um perfil de paciente assim. Então, os compostos bioativos ricos em carotenoides, todos aqueles que nós discutimos, ricos em fibras, então aqui a gente tem mais fibras que a gente não viu anteriormente, como quitosana, dextrina, então a gente tem algumas fibras que a gente encontra nos alimentos que favorecem também essa redução da absorção de açúcares simples e de colesterol, e a importância dos compostos bioativos que são os probióticos. Então lembrem sempre, hoje a gente tem um foco muito grande nessas questões da manutenção da microbiota. O eixo intestino-cérebro está sendo investigado para a prevenção de doenças, para o tratamento da obesidade e dessas doenças associadas ao estilo de vida. Então, vale sim a pena o consumo. Obviamente, o seu papel enquanto profissional vai ser deixar tudo adequado. Para nós finalizarmos, então, a nossa conversa, é importante a gente lembrar uma frase bem antiga, né? Que todas as substâncias podem ser veneno. Então, a gente tem que ver a dose.
Então a gente fala sempre, né, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então esses compostos, eles devem ser prescritos, mas respeitando aquelas indicações, as doses certinhas, para que a gente também não tenha um prejuízo em relação a isso. Os estudos nos mostram que nos últimos anos a gente teve um aumento significante do número de lesões, especialmente essas lesões hepáticas, a partir do uso de substâncias que são naturais. Olha lá a curcumina que nós conversamos. Então não adianta a gente ter o uso só porque é natural, esse uso indiscriminado, esse uso excessivo. Tudo deve ser calculado, tudo deve ser dosado. O seu papel enquanto profissional da nutrição é fazer isso, é fazer esse cálculo. Então, a partir das investigações de anamnese, de exames laboratoriais, de medidas antropométricas, a gente traça o perfil do paciente e, obviamente, vai prescrever a partir disso. Um último ponto importante é que a ideia do seu tratamento é mudar o perfil desse paciente. Então, é fazê-lo emagrecer, melhorar a massa muscular, controlar todos os níveis glicêmicos, lipidêmicos, de pressão. Então, de tempos em tempos, você vai ter outro paciente. É a mesma pessoa, mas como é outra condição, você vai ter que rever todos os cálculos, as estratégias, proporcionar mudanças que melhorem a adesão dele à dieta. Então, é importante que o tratamento ele seja crônico, ele seja contínuo e, mais do que isso, ele seja uma via de mão dupla. Então, existe um ditado na nutrição saudável, que a dieta deve se encaixar no paciente e não o contrário. Então, às vezes a gente prescreve uma dieta que na teoria é linda, segue todas as recomendações de todos os artigos, mas na prática o paciente não consegue fazer. Então, não vai ter resultado nenhum. Então, entendam o paciente, sejam empáticos com o paciente, e aí a gente tem esse atendimento que é muito técnico, fisiológico, científico, mas que é um atendimento humanizado, que a gente entende que a gente está tratando uma pessoa e lembra que essa pessoa ela é envolta em diversas complexidades. Então, assim a gente encerra o nosso módulo juntos. Eu espero que você tenha aproveitado bastante, que você tenha gostado. Aí seguem os contatos, a gente está sempre aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida e tornar o aprendizado o melhor e mais efetivo possível. Obrigada até aqui e espero que a gente se veja em breve.